Né? Inácio, nosso outro convidado chegou aqui. Vamos subi-lo para ampliar essa roda? Olá, Davi, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu acho que ele está aqui. Boa tarde. Opa, Davi. Tô mudo, não? Tá me ouvindo? Não. Está ouvindo bem. Boa tarde. Boa tarde, Miguel, Yara, Inácio. Prazer. O Davi Tangerina é advogado. A gente trouxe também para dar aí a opinião dele sobre essa denúncia. Davi, essa denúncia que foi divulgada ontem, né, contra o Bolsonaro e contra um grupo político dele, todo mundo, a gente está discutindo, queria saber a sua impressão, as suas impressões iniciais, você achou consistente? Como é que você está vendo isso? Eu achei a denúncia consistente, eu achei a denúncia equilibrada, né? Nós tivemos aí fases de denúncias de 500, 600, 800 páginas, com encheção de linguiça, espetaculosas, né? Acho que o professor Gonet imprimiu um texto sóbrio, firme, em alguns momentos duro, porque o assunto é sério mesmo, né? Uma denúncia muito bem concatenada, que começa em 21 e vai até o 8 de janeiro. Vocês podem notar que os tópicos não são muito longos, né? Então ele narra o essencial, articula a prova que sustenta aquele argumento. São todas as provas? Não são todas as provas, e não é preciso que sejam todas as provas. A denúncia, eu sempre falo isso para os meus alunos, a denúncia ela é uma proposta, ela é um projeto de acusação, em que o Ministério Público diz, olha, esses são os fatos, a minha interpretação dos fatos é essa, e está aqui o mínimo amparo probatório que eu tenho, sob pena de a minha narrativa ser só ficção, só literatura. Não é literatura. Eu estou amarrando aqui com os elementos de prova. Claro que as provas já existem nos autos, você não pode ter prova nova depois, né? Pelo menos não sem reabertura de prazo e tal, né? Mas é depois de feito esse primeiro filtro, que é o recebimento da denúncia, aí sim as provas vão ser contraditadas, aí sim a defesa vai falar, bom, essa é a sua versão, eu tenho uma outra versão para esses fatos, eu tenho outras provas, né? O processo ele é uma tessitura de narrativas, a acusatória e a defensiva. E, ao final, o tribunal vai estabelecer qual é a verdadeira. Nunca com V maiúsculo, né, porque isso só é dado aos deuses, mas a verdade processual, né, com a vantagem no processo penal de que, na dúvida, você deve absolver. A dúvida milita em favor do réu. Falei muito aqui, mas a denúncia está equilibrada, correta. O professor Gonet liderou ali uma peça invejável. Deixa eu trazer aqui um comentário. Obrigada, Ednilson, pelo seu superchat. Ele fala que é bom falar sobre o governo. Faltam vacinas. Aonde? Inflação nas alturas, nunca esteve tão baixa, né? Não, a inflação não está nas alturas. Economia em queda, também não é. Queimadas na Amazônia só aumenta, popularidade em queda. Ednilson, eu acho que você está em Nárnia junto com o gado, viu? Porque tem problemas, a gente precisa debatê-los, mas não precisa pintar. E hoje a pauta aqui é a denúncia do minto, que a gente está esperando aí, nossas 72 horas chegaram, né, Miguel? Muito bem. Inácio, quer fazer aí uma pergunta, um comentário, vou aproveitar a presença do professor Davi? Eu acho que o professor Davi também confirma essa consistência, né, que nós acabamos de ver na exposição no debate, na apresentação, nos comentários do professor Lênio Streck. E eu também achei muito interessante essa observação que você faz, Davi, em relação aos tópicos curtos, objetivos, né? Não precisa você fazer diletantismo numa peça como essa, né? E na verdade, uma parte do processo, né?
é uma, digamos assim, uma proposta para que o Supremo Tribunal Federal analise. Isso virão outros momentos do processo. Aliás, só uma curiosidade, uma expressão que eu vi, que é uma espécie uma nova expressão para golpe, né? Chama-se o seguinte: detenção heterodoxa do poder. Né? Retenção heterodoxa do poder. Está escrito lá no texto, que eu achei muito curioso isso, que o nome disso é golpe, na verdade, né? Uma tentativa de golpe. Mas é isso, na verdade, eu acho que é uma denúncia consistente e acho uma coisa que há uma discussão também do ponto de vista da repercussão, né, dessa denúncia perante a sociedade. Hoje, no meio da tarde, uma agência de marketing digital chamada Ativa Web fez uma pesquisa com base em 4,3 milhões de menções ao tema denúncia nas redes sociais. 4,3 milhões de denúncias, de citações. Dessas, 68% se referiam de forma positiva, ou seja, acolhiam a denúncia, né? Apoiavam a denúncia. 18% eram neutras e apenas 14% diziam que a denúncia é o que os bolsonaristas estão dizendo, uma ficção, né? Uma coisa que não existe, que é uma invenção, que é uma perseguição política. Né? Então, na verdade, e olha que nós estamos falando de um ambiente que essa turma tem força. Né? Essa turma tem força. Então, o impacto dessa denúncia na sociedade brasileira, por essa amostragem, né, é positivo. É positivo. Tem o acolhimento da sociedade. Nós sabemos que nesse ambiente de redes sociais, na estratégia da extrema-direita, aliás, eu recebi um livro esses dias, que está aqui, do professor Paulo Demuro, do Mackenzie, Política do Encanto, a extrema-direita e a fantasias de conspiração. Recebi esse livro esses dias, que ele fala exatamente como essa turma age. Eles criam uma realidade, né, que é o que todos estão dizendo aí hoje, a coletiva dos bolsonaristas na Câmara dos Deputados era isso, criar uma falsa interpretação da denúncia, né, dizer que é ficção, para poder fomentar a base social deles. Né? Então, vão aparecer juristas ou supostos juristas que vão encontrar suas críticas ou as supostas inconsistências. Mas é isso que o professor Tangerino diz. É muito objetivo. É muito objetivo a denúncia, é muito prático. As provas estão ali. Deixa eu trazer esse ponto, já é bom que você abordou. Esse aqui é um meme, toda hora eu boto esse meme, não é o meme que eu quero botar. O meme é muito curioso. Eu quero botar. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Tangerino, que é sobre a estratégia do Bolsonaro, né, que ele já fez uma postagem hoje. Né? Coloca até a postagem aí, por favor. Não, deixa aí, então, por enquanto, essa postagem, né? Perseguição política. Né? Eles vão tentar apelar para a mídia internacional. O Eduardo Bolsonaro já está, inclusive, nos Estados Unidos, né, se reunindo com deputados republicanos para tentar articular algum factóide, algum fato político, né, alguma manifestação de apoio do governo Trump ou de algum setor político lá, e tentando emplacar essa história da perseguição política. Como é que você está vendo essa estratégia aí do Bolsonaro e do grupo dele? Olha, a imagem está congelada para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá bem. Tá bom. Estamos. Então, tá bom. Miguel, eu sou advogado e eu acho que o réu, ele, dentro dos limites legais, ele tem que buscar os caminhos que ele entender plausíveis para se defender. Né? Há um tempo atrás, o Lula falou em relação à anistia, né, que
que é curioso, o sujeito que sequer foi condenado já queria anistia, né? Afinal, ele não é inocente, né? O que eu quero dizer com isso é que esses recursos pouco ortodoxos, são de querer buscar influência americana no julgamento dentro do Brasil, né? Acaba sugerindo o contrário, né? Acaba sugerindo de que o sujeito tem tanta certeza que vai ser condenado por ser culpado que ele precisa regimentar apoios outros, né? Apoios extraprocessuais. O New York Times deu a notícia, então, de que uma das empresas do Trump ia entrar com processo, ou entrou com processo, enfim, contra Alexandre de Moraes, a justiça brasileira, por se miscuir na jurisdição americana, uma coisa um pouco até difícil de entender. Portanto, isso já seria aí de alguma forma, algum aceno do entorno do Trump rumo a auxiliar o Bolsonaro. Agora, como um jogo de longo prazo, não sei se o governo Trump, o Estado americano, ia arriscar relações diplomáticas interferindo dentro do judiciário brasileiro, que pode não acertar sempre, né, mas está seguindo a regra do jogo, né? Então, a mim soa mais como um desespero diante de uma condenação certa do que outra coisa. Maravilha. Deixa eu trazer aqui um superchat, agradecer o Marcos, ele respondendo ao Gado aí, que mandou um comentário, ele elenca a menor taxa de desemprego da história, redução de 90% no desmatamento, 24 milhões de pessoas retiradas da fome. É preciso lembrar dos 700 mil mortos na pandemia e do estado nazista que passamos. Obrigada, Marcos, pela sua colaboração. E tem um aqui que eu queria saber se vocês podem responder. E eu queria que você explicasse, o pessoal aí do meio jurídico, o professor Davi, como porque parece que tem um debate se esse processo agora, essa peça, né, da PGR vai para a primeira turma e parece que já tem gente querendo que vá para o plenário. E eu emendo a pergunta da Norméria, se existe pedido de vista na turma do STF, professor. Vamos lá. O regimento interno do Supremo diz assim, ação penal é julgada no plenário quando o réu for presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara e do Senado, Procurador-Geral da República ou outro ministro do Supremo. Todos os demais são julgados pela turma, tá? Portanto, a regra geral é ser julgado pela primeira turma. Alguém poderá dizer, poxa, mas os primeiros julgamentos do 8 de janeiro foram a plenário. É verdade, porque o regimento interno também dá ali uma prerrogativa ao relator de submeter um caso a plenário quando houver uma questão de grande relevância jurídica. Então, o Alexandre de Moraes claramente entendeu que era mais oportuno que os primeiros casos fossem julgados em plenário, as teses se estabilizassem, os resultados se estabilizassem, e depois isso passaria para a turma, né? Então, pela regra fria, este caso será julgado pela primeira turma, sim. Agora, o pedido de vista existe em qualquer colegiado, né? Então, marcada. Então, agora os réus vão apresentar as suas defesas preliminares, o ministro Alexandre vai analisar aquilo, no dia que ele tiver o voto dele pronto, o voto de relator, ele vai pedir pauta, né? E lá no dia ele vai dizer se recebe a denúncia, se absolve alguém, e um ministro ou uma ministra, né, a única ministra da casa está na primeira turma, pode sim pedir vista, isso não tem nenhum problema. Perfeito, obrigada. Diga, Miguel. Não, vamos voltando aqui para a denúncia, que é só um comentário de vocês, né? Eu terminei de ler a denúncia hoje, professor Inácio. Realmente é uma denúncia devastadora contra o Bolsonaro. Eu queria saber também para vocês qual é o impacto político que isso vai ter, né? Para o Inácio, mais impacto político,
né? Bom, a gente tem mais 10 minutos, então só tentar ser sucinto. Para você, qual é o impacto político que isso vai ter no país, né? Na Câmara dos Deputados, na opinião pública? E, primeiramente, para você, depois eu passo a palavra para o Davi, depois pode passar direto para o Davi, para a gente ver o impacto jurídico, né? Assim, no debate jurídico nacional. Mas vamos lá, Inácio. Eu acho que o debate, o impacto político essas questões que entraram há pouco aí, né, de inflação, de emprego, de queda da miséria, a redução da miséria e tal, refletem esse impacto político. Até pouco tempo, né, o governo estava, né, sob intenso ataque. Inclusive em relação aos preços. Aliás, tem uma informação sobre os preços hoje, né, que é importante a gente acompanhar, que é o seguinte: o preço do café, por exemplo, a mudança no dólar, né, a subida do dólar há um tempo atrás, fez com que a indústria do café aumentasse a sua exportação. Inclusive, o superávit da indústria, o superávit de São Paulo foi maior, inclusive em função da exportação de café. Ou seja, a turma exportou café e faltou café no Brasil, né? Então, esse negócio de inflação a gente tem que ir vendo também quais são as consequências. Mas o fato é que o governo vinha sob ataque dos bolsonaristas, né? Agora, a situação se inverte. Por quê? Porque os bolsonaristas agora vão ter que explicar por que o presidente da República deles tentou um golpe contra o presidente da República eleito, né? Então, há uma reversão, há uma inversão de situação, né? As forças políticas do Bolsonaro passam agora a atuar numa defensiva. E o Lula, que é um sujeito muito inteligente politicamente, né, muito sensível politicamente, deu uma maravilhosa declaração hoje, que inclusive o Jornal da Fórum já veiculou, né, agora há pouco, que é justamente o fato dele dizer que está assegurado, né, a presunção de inocência aos acusados. E o que é que garante a presunção de inocência? A democracia. E não um Estado autoritário que os bolsonaristas tentaram implantar com um golpe de Estado no Brasil. Então, essa é uma questão muito importante da gente refletir. Quer dizer, democracia, porque eu acho que a vítima direta, né, seria a vítima, inclusive, em termos de risco de morte, era o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Mas a maior vítima seria a democracia, que foi o que aconteceu em 2016, naquele golpe de 2016. A Dilma foi afastada, mas a democracia foi a maior vítima. Resultado, a eleição de Bolsonaro, né? 2 anos depois, né? Então, eu acho que aqui se faz... Essa peça ela tem uma importância grande também nesse aspecto, de que é preciso que se faça a defesa da democracia no Brasil. Esse é um aspecto fundamental. Então, do ponto de vista político imediato, é essa situação. Os bolsonaristas passam a defensiva para poder se explicar da tentativa comprovada, largamente comprovada, pela peça de denúncia do procurador Gonê, né? E tem-se aqui, mais uma vez, a necessidade da defesa da democracia, né? E o governo Lula vai continuar tocando o país. Eu acho que um pouco, em síntese, seria isso, mais ou menos, o impacto político principal. Muito bem, professor? Olha, eu acho que o que muda concretamente é que, muito rapidamente, tudo leva a crer, ele vai passar a ser réu, né? Até agora ele é investigado, indiciado, agora ele vai estar no banco dos réus, né? Por fatos graves, por uma denúncia séria, bem construída, né? Honestamente, aqueles que aderem cegamente ao bolsonarismo não serão demovidos por nada, nem pela condenação, nem pela prisão, né? Eu acho que o foco tem que estar aqui
Nem tanto nos anti-bolsonaristas, porque esses já estão convencidos do que ele representa, né? Mas a gente estimar aqui que tem 30% bolsonarista no Brasil, 30% anti-bolsonarista, este processo, ele tem que, me parece, né, que a importância discursiva dele seja sobre aqueles 40% que não são nenhuma coisa nem outra, né? Ele é um apelo, portanto, para o campo democrático, né? Para a direita democrática, inclusive, para aqueles que discordam do programa, da visão do Lula, do PT, do PSOL, do PSB, mas que têm apreço pela democracia, né? Eu publiquei um texto há alguns meses já no Estadão dizendo isso. É absolutamente estarrecedor que as lideranças de direita que querem concorrer ao Planalto ano que vem para 2027, né, não tenham condenado o golpe, ainda que quisessem poupar o Bolsonaro. Bolsonaro não sabia, eram uns milicos malucos, nem isso, né? Tarcísio, aliás, o Tarcísio sai em defesa do Bolsonaro, né? Zema, Ratinho, Caiado. É um pouco asfixiante que nenhuma liderança da direita, ainda que poupando o Bolsonaro, tenha vindo a público para dizer não pode ter golpe de Estado no Brasil. Então, eu acho que, do ponto de vista do impacto deste caso em particular, né, com as provas, as discussões públicas, é sobre esses 40%. Né? Eu acho que nós estamos vivendo agora, em 25, o que a Argentina viveu em 85. Nós nunca condenamos generais no Brasil pelos crimes da ditadura militar. Eu nasci em 79, então todo mundo diz que era o único jeito, e eu respeito. Pessoas importantes participaram do processo de anistia. Agora é a chance que nós temos de responsabilizar lideranças militares por uma tentativa de golpe. E parodiando, então, promotor, quizás seja a última. Então temos que levar isso com toda a seriedade. Gente, eu passei um pedaço da minha tarde procurando os memes, né? Porque foi um grande dia. Deixa eu trazer uns memes aqui para a gente terminar aqui com Alto Astral. Olha aí, gente, o lançamento da Colônia Penal. Olha aí, ó. Aliás, cadê o gado que está aqui? Vocês compraram e não receberam, né? Ô, gente, o golpe tá aí, né? Tá quem quer, cai quem quer. Que é aquela velha história, né, Miguel? Todo dia sai um otário e um esperto de casa. Quando eles se juntam, dá jogo. Tá aí, ó, 30% ainda apoia esse cara. E esse daí, olha, o lugar especial, Braga Neto, Heleno e Bolsonaro, no lixo da história. Deixa eu ver qual mais aqui, ó. Tá vendo, gente? O joguinho já está avançando. Foi indiciado pela PF, agora a pecinha tá... Denúncia já foi feita pela PGR e agora falta virar réu lá no Supremo para chegar na cadeia. Tá perto, gente. Nossas 72 horas são... Elas entregam, viu? Elas chegam. E olha aí, olha, para finalizar, com a palavra, o denunciado. Grande dia. Mas tem um, gente, que eu adorei, que é a próxima motociata do Bolsonaro. Vamos ver, olha. Olha aí, qual vai ser a próxima motociata dele. Ai, gente, eu estou me divertindo. Façam mais memes, que está muito legal. Agora tem um outro que, olha, é a cara da Sinara, que é um brocador do TikTok. Esse daqui é para usar. Olha aí, gente. Bolsonaro vai ser preso, hein, minha gente? Pode preparar a choradeira de quem tem bandido de estimação no grupo do Zap do condomínio. Como vocês dizem, vai ser um mimimi. Para vocês não ficarem tristes no dia da prisão, vou oferecer picanha na churrasqueira do prédio para comemorar. Aqui é o Caco do 404.
Ai, gente, muito bom, muito bom. Pelo menos, olha, a gente, né, passa por sufoco nossa democracia, mas felizmente nós somos brasileiros e a gente consegue rir das nossas próprias desgraças, né? Porque não dá para ficar gastando rímel com esse povo, não, Miguel. Muito bom. Vamos terminar o programa. Queria agradecer muito aí o professor Davi Tangerino, obrigado aí pela gentileza de vir conversar com a gente. Inácio Carvalho também, obrigado, né? Não tem mais tempo para comentar nada sobre o processo, já terminou o programa, que eu queria também analisar mais, mas, professor, a gente volta aí outras vezes para a gente comentar mais, teremos muito o que conversar ainda. Igualmente, Inácio, forte abraço para os dois aí, para a Yara também, até amanhã. Beijo para todos. Beijo, tchau, tchau. Boa noite.